concurseiro! Olá, concurseira! PM Bahia, dia 19. Aqui você está, olha, na preparação total. O curso online Estou Preparado te ajuda, fica com você nessa reta final. Confiança, tá? É importante, otimismo, porque vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. E esse tema é favoritaço, a independência do Brasil. O IBFC pode trabalhar a independência do Brasil, trazendo a perspectiva aí, né, do contexto da independência da Bahia, já envolve a história da Bahia, ou trazer esse contexto geral. De acordo com o edital, Independência do Brasil, a nomeação do príncipe regente Dom Pedro I, o dia do fico e o reconhecimento da independência são as perspectivas que temos que trabalhar nesse cenário da independência do Brasil. Vamos lá! Rota 1. Fez a independência praticamente a revelia do povo. Pois é, quando eu falo a independência do Brasil, eu prefiro utilizar até o termo o processo da independência do Brasil. Há um desgaste na relação entre a metrópole e a colônia, e isso é notório já no final do século XVIII, e aqui eu tenho que citar as revoltas emancipacionistas, aquelas revoltas que vão justamente já pregar, defender a emancipação da colônia. Citar a Inconfidência Mineira, em 1789, a Conjuração Baiana, em 1798, ambas que tinham como inspiração, como suporte teórico, o Iluminismo. As ideias de Montesquieu, John Locke, Rousseau, Diderot, elas tiveram repercussão na elite intelectual aqui da colônia. E isso contribuiu para se pensar, então, em um projeto de emancipação, que é acelerado com a chegada da família real em 1808. Assim, não tem como abordar a independência do Brasil sem associar justamente a chegada da família real e, claro, os desgastes a partir de 1820 com as chamadas ondas revolucionárias. Tem um historiador chamado Eric Hobsbawm, que tem um livro, né, A Era das Revoluções, que ele veio justamente avaliar o termo ondas, justamente que faz lembra vai, volta, porque no contexto europeu, 1820, 1830, 1848, tivemos ondas revolucionárias. Até a banda, não sei se você sabe, mas a banda Coldplay, que eu gosto muito, sou fã de Coldplay, tem uma música chamada Viva la Vida. E essa música justamente é composta em um cenário de turbulência europeia, que você tem a queda dos reis absolutistas. Então você pode estudar o movimento emancipacionista, analisar aí, né, a crise do antigo regime, absolutismo, mercantilismo, escutando essa música. Se você pegar a tradução, vai perceber justamente a queda desses reis que se achavam justamente o centro do mundo, tá? É só lembrar do rei Luís XIV na França, o Estado sou eu. Ah, professor, mas Portugal era um estado absolutista? Sim. Dom João, ele era absolutista. É tão tal que essa centralização do poder vai motivar também outras revoltas regionais. É só lembrar a Revolução de 1817, que tem entre as causas essa centralização de Dom João. Mas será que seu filhinho, Dom Pedro, que vai governar o Brasil, também tem nas veias esse absolutismo? Lembre-se da Constituição outorgada, imposta e do poder moderador, que justamente iremos trabalhar isso na próxima aula, analisando o primeiro reinado, para você perceber que o contexto da independência do Brasil, ele é amplo, tá? E é fundamental para você se garantir e ficar aí tranquilão, até mesmo para estudar a independência da Bahia. Ah, professor, mas o 7 de setembro de 1822, ele é insignificante? Esse acontecimento ele é insignificante? Não. Tem um significado histórico, é tão tal
que estamos aqui avaliando. Agora, temos que trazer uma perspectiva revisionista. E nessa revisão histórica, a gente tem que ter muito cuidado. Professor, eu sou patriota, não gosto nem de discutir isso. Bem, na condição de patriota, de você amar o seu país, é que você deve discutir. Por exemplo, houve a participação de populares nesse grito do Ipiranga? Não. Houve mudanças abruptas, consideráveis na vida dos populares? Não. Manteve-se a escravidão, por exemplo. O Brasil não adotou o modelo republicano, vai aí continuar com a monarquia e elementos que mostram que não houve, assim, grandes rupturas. É só lembrar justamente o próprio Dom Pedro I, que governa o Brasil, mas também é sucessor ao trono português. E ele volta justamente em 1831, abdicando o cargo de imperador aqui no Brasil, ao seu filho, em favor do seu filho, Dom Pedrinho, com 5 aninhos, não tinha como governar. Então você tem justamente esse cenário fundamental para você avaliar. E o texto faz referência a isso. Fez a independência praticamente a revelia do povo. E se isso lhe poupa sacrifícios, também afastou por completo sua participação política. A independência brasileira é fruto mais de uma classe, no caso uma elite, é tão tal que no meu livro eu coloquei essa elite portuguesa e uma elite brasileira, aqueles que justamente vão defender projetos distintos, um projeto mais ligado a Portugal, um outro projeto separado de Portugal, tá? Aqui o texto bacana de Caio Prado Júnior. Com base no texto, podemos afirmar que a independência brasileira, letra A, foi liderada pela aristocracia, poucos, cracia poder, poder de poucos, aristó. Então você tem aí essa elite rural, os latifundiários, que manteve no poder seu caráter elitista durante todo o Império, e eu posso dizer, durante a República, até os dias atuais, meu povo. Não, professor, não existe isso, porque hoje o Brasil é democracia pura. Fala sério, tá? Vem eleições 2020, eleições municipais, no teu município, aquele vereador que vai ganhar vai ter graninha. Aquele teu prefeito vai gastar muito, tá? Na campanha. Então, já existe aí o poder econômico influenciando aí as decisões políticas. Pode ter um caso ou outro de um vereador que trabalhou aí muito forte, não utilizou tanta grana para ganhar, mas ele vai precisar depois ter uma estrutura econômica para se manter. Infelizmente, funciona assim essa elitização da política. A letra A está correta. O erro da B foi fruto das lutas populares. Não, o próprio texto deixa claro. Fez a independência praticamente a revelia, olha, o povo ausente. Letra C, foi semelhante ao movimento da América Hispânica. Olha, na América Hispânica, ou seja, as colônias dominadas pelo Império Espanhol, você tem a participação de grupos locais, de indígenas, tá? A própria figura de Tupac Amaru. Então, letra C, fora. E no cenário também, você que gosta de futebol aí, Caveira? Tem um torneio de futebol chamado Libertadores da América, que faz alusão justamente àqueles que lutaram pela independência da América Hispânica, como Simão Bolívar, por exemplo. E foi um movimento, de fato, que teve enfrentamento, apesar que não evitou que os caudilhos, que eram elite regional, também assumissem o poder. Esses caudilhos assumissem um poder e mostrassem aquilo que Eduardo Bueno colocou em seu livro As Veias Abertas da América Latina, mostrando também que foi uma independência que deixou fraturas. A letra D, resultou do apoio inglês. Sim, a independência do Brasil teve o apoio da Inglaterra, até porque a Inglaterra, naquela perspectiva hegemônica, o Brasil tornando-se independente, mais um mercado consumidor para ampliar aí os lucros do comércio inglês. Era justamente isso que eles desejavam. Então, houve o apoio da Inglaterra, houve apoio inglês e foi comandada pela burguesia nacional, que passou a liderar a vida política do país. Quando eu falo burguesia, são comerciantes, que eu classifico em baixa burguesia, média burguesia e alta burguesia. Não. Essa burguesia ele está muito
digamos, muito prematura ao comércio colonial, mas não há essa visão de negócio tão ampla que vai se dar, por exemplo, na segunda metade do século XIX, destacando a figura de Mauá, um grande empreendedor. A letra E, não teve um caráter de arranjo político. Fala sério. Quem assistiu a aula sobre a independência do Brasil na plataforma, eu usei a expressão arranjo político, arrumadinho. Então, a independência do Brasil foi sim um arranjo político, tá? Então, rota 1, letra A, beleza? Vamos para a rota 2. Nesse ânimo, tá? Nesse pique, houve um estremecimento nas relações entre os estados inglês e brasileiro na primeira metade do século XIX, em consequência da forte pressão da Inglaterra, que a Inglaterra exerceu sobre o Brasil a partir do reconhecimento da independência. Vamos lá. Era interessante para a Inglaterra o Brasil se tornar independente? Sim. Agora, a Inglaterra também tinha uma relação diplomática com Portugal. É tão tal que antes mesmo da Inglaterra reconhecer, Portugal reconhece. E Dom João, lembrando que o primeiro país a reconhecer foi Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos, que tem um projeto de um presidente chamado James Monroe, América para os americanos. Ele governa os Estados Unidos entre 1817 a 1824. Então, os Estados Unidos tornaram-se o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil. Você tem em seguida Portugal, que vem cobrar uma indenização. O Brasil não tem a grana, então já pede dele emprestado à Inglaterra. E Dom João se torna um imperador perpétuo. Vem a Inglaterra reconhecer a independência do Brasil. Agora, cobrando o quê? Que o Brasil se comprometa em acabar com o tráfico negreiro. Por que é interessante a Inglaterra acabar com o tráfico negreiro? É interessante e por que a Inglaterra quer que o Brasil acabe com o tráfico negreiro? Porque justamente vai abrir espaço para surgir uma mão de obra assalariada e isso faz com que aquela pessoa que recebe o salário se torne um potencial consumidor daqueles produtos que são ofertados no mercado, em especial produtos ingleses. Essa luta começa não agora. Para que você tenha uma ideia bacana desse processo, quando Dom João chegou ao Brasil em 1808, abertura dos portos, as nações amigas, a Inglaterra já estava pressionando para que houvesse um comprometimento para acabar com o tráfico negreiro. Em 1815, quando o Brasil foi elevado à categoria de Reino Unido, Portugal e Algarves também, e aqui nesse processo de independência, tem 1831, que é uma lei chamada Lei para Inglês Ver. O Brasil, mais uma vez, se prontifica em acabar com o tráfico negreiro. Aí tem crises que marcam a década de 40 do século XIX. Aí citar Bill Arbidin, e, finalmente, a Lei Eusébio de Queiroz. Então, é isso que a questão está falando. Vai fechar aqui no reconhecimento da independência, mas esse processo, esse entravamento e também esse desgaste vai até 1850. Tais expressões decorreram de quê? Letra A, da anexação do Uruguai por Dom Pedro e da sua transformação em província cisplatina. No caso, o Uruguai, na gestão de Dom Pedro I, essa gestão que vai de 1822 a 1831, tem a Guerra Cisplatina. O Uruguai se torna independente. O Uruguai não é anexado com Dom Pedro, é anexado com Dom João. Então, letra A fora. Letra B, da oposição inglesa aos privilégios alfandegários concedidos. Mas, no caso, a Inglaterra que tem privilégios concedidos por Portugal. Letra B, fora. Letra C, 2 incentivos do governo brasileiro à exportação de algodão, o que tornava este produto mais barato que o produzido nas colônias britânicas. No caso, a Inglaterra ela tem uma abundante produção de algodão, é a base. E isso já começa ali no século XVII, século XVIII, com a modernização do campo na Inglaterra, os chamados Enclausules Acts, os cercamentos. Então, a letra D, do início da imigração europeia para o Brasil, fato que poderia levar à industrialização e à diminuição das importações de produtos ingleses. No caso, essa relação, início da imigração,
e essa imigração contribuir para a industrialização não é pertinente, uma vez que a imigração do final do século XIX vem abastecer o quê? Vem abastecer as atividades cafeicultoras. Aí você tem atividades, a produção do café no Oeste Paulista com a mão de obra imigrante. Depois, ali início do século XX, é que teremos, de fato, esse processo de industrialização, que é tímido, mas vai avançando em São Paulo. Aí você tem a transferência desse imigrante para os centros urbanos. Mas não há essa relação direta que a letra D fala, tá? Do início da imigração europeia para o Brasil, fato que poderia levar à industrialização. Infelizmente, a economia pós-independência tem como base a agricultura. Se você pegar dados da economia brasileira pós-independência, vai perceber que são os produtos primários, o açúcar, por exemplo, que tem aí destaque ainda, apesar da crise desde o século XVII, mas o açúcar continua tendo aí, né, um papel em destaque. Aí depois tem a questão do café, mas veja, produtos agrícolas. Só depois, como eu falei, final do século XIX, início do século XX, que começa a se desenhar isso. Barão de Mauá tem grande destaque no segundo reinado, porque justamente ele já passa a investir no setor industrial, mas ele vai entrar em derrocada. A letra E, da oposição do Estado inglês ao tráfico negreiro. Já falei, né? Que o governo brasileiro, depois de resistir, proibiu em 1850. Leia Eusébio de Queiroz. Bacana, né? Fiz um resumão, você já matava a charada. Rota 2, letra E. Rota 3. Embora a independência política do Brasil tenha sido declarada somente em 1822, o início do processo, olha que eu falei, quando eu uso a expressão processo, é algo que tem início, tem um andamento e algo dinâmico que não para. Novos elementos surgem para entender melhor aquele evento. Então há um processo de emancipação e esse processo pode ser relacionado com uma conjuntura anterior, na qual um acontecimento de grande impacto desencadeou as mudanças que levaram à separação entre o Brasil e Portugal. Esse fato que assinalou o final efetivo da situação colonial foi... Qual foi esse evento? Eu sempre cito a transferência da família real. Contribuiu de forma substancial para acelerar essa emancipação. Então, a letra C é a correta. A transferência da corte para o Brasil em 1808, que significou a presença do aparato estatal metropolitano na colônia, a qual passou a ser sede da monarquia portuguesa. A chamada inversão brasileira. O Brasil, que era colônia, vira metrópole, e Portugal, que é a sede da metrópole, ali Lisboa, vai virar colônia. A essa inversão que está no contexto da chamada Era Napoleônica. Beleza? Tá de boa? Vamos agora para a rota 4. O reconhecimento internacional da independência. O primeiro país a reconhecer, Estados Unidos, depois Portugal, em seguida Inglaterra. O reconhecimento internacional da independência do Brasil demandou um longo processo diplomático envolvendo acordos políticos e econômicos, como o caso de Portugal, que exigiu uma pesada indenização. Nesse contexto, pode-se afirmar que, letra A, o primeiro país a reconhecer oficialmente a separação do Brasil de Portugal foi a Inglaterra, não, Estados Unidos. Letra A, fora. Letra B, o primeiro país a reconhecer oficialmente a independência do Brasil foi Portugal, não, Estados Unidos. Letra C, os ingleses não precisaram reconhecer oficialmente a independência, eles reconheceram oficialmente. Então, fora a letra C. Letra D, os Estados Unidos da América reconheceram imediatamente a independência do Brasil, pois tinham como objetivo impedir a intervenção das potências europeias na América. Isso, letra D. E é interessante perceber que o projeto estadunidense tem como finalidade justamente buscar meio para bloquear a interferência da Inglaterra, porque não esqueça, os Estados Unidos pertenciam, no caso, as 13 colônias da América pertenciam à Inglaterra. No caso, você tem essa relação de submissão, mas essas colônias se unem e lutam contra a Inglaterra, com a ajuda, claro, da França.
e a partir daí constrói-se um projeto que vai ter extensão lá na frente, no Destino Manifesto, o The Big Stick, a política do grande porrete ou grande cacete, e a política da boa vizinhança no século XX, que vai justamente fazer com que você entenda a implantação de regimes militares ou ditatoriais na segunda metade do século XX. É extensão. E hoje? Hoje os Estados Unidos atacam o Irã, porque veja, se de repente tem um ataque de um grupo do Oriente Médio nos Estados Unidos, é um ato terrorista. E por que um ataque dos Estados Unidos de forma estúpida nos países do Oriente Médio também não posso classificar como um ataque terrorista? Porque o terror justamente é isso, é que gera o medo, o pânico. Então, o projeto norte-americano, o projeto estadunidense, tem início aqui. A doutrina Moro, América para os americanos. E tem continuidade em novas versões, claro, versões adaptadas hoje no governo de Trump, assim como foi no governo de Bush, no próprio governo também de Obama. É um projeto do país, é um projeto de mostrar ao mundo quem manda. O projeto hegemônico, que tem início aqui, ao reconhecer a independência do Brasil. Veja a visão. Quando você estuda a história com essa visão ampla, você com certeza vai ficar tranquilão e entender por que existem esses movimentos políticos nos dias de hoje, tá? Tem toda uma ligação histórica. Então eu posso dizer que esse projeto norte-americano, que hoje tem uma ameaça assim da China, mas a China precisa se arrumar muito para superar os Estados Unidos, ou os Estados Unidos precisam justamente de crises sucessivas para perder essa hegemonia. Mas a guerra hoje alimenta o poderio norte-americano. Isso é indubitável. E o reconhecimento, aqui você vai entender por que eles foram os primeiros a reconhecerem a nossa independência. Rota 4, e com um pouquinho de atualidades, letra D de dado. Rota 5. A respeito da independência do Brasil, é correto afirmar que letra A, implicou em transformações radicais? Não, porque manteve-se a escravidão. Significou a instauração do sistema republicano? Não, manteve-se a monarquia, o projeto que já era um projeto português, uma herança portuguesa. Letra C, trouxe consigo o fim do escravismo? Não, só em 1888. A letra D, implicou em autonomia política? Isso sim, e em reformas moderadas. Porque aí houve a implantação do poder legislativo, executivo. Então, letra D é a correta. Letra D. Rota 6. Sobre a emancipação política do Brasil em 1822, não é possível afirmar. Letra A. O êxito da Revolução Liberal do Porto, em 1820, daquele contexto das ondas revolucionárias, agradou aos brasileiros. A princípio foi uma festa. Uau! Lá em Porto eles estão lutando para limitar o poder de Dom João. Eles estão exigindo que Dom João volte para Portugal. Ou seja, agora estamos livres. Só que depois esses revolucionários vão cobrar que o Brasil seja reconduzido à condição de colônia. E isso vai gerar, claro, reviravoltas. Então agradou aos brasileiros e uma minoria de portugueses aqui residentes, e deu-lhes a certeza de que o momento para se conquistar a autonomia política e econômica no Brasil havia chegado. Sim, a Revolução Liberal do Porto, também chamada de Revolução Constitucionalista, de fato contribuiu para acelerar o processo da independência. A letra B. O Estado surgido após a emancipação era uma monarquia constitucional, sim, de índole autoritária, só lembra da Constituição outorgada, imposta, que em muito imitava a própria ex-metrópole, sim. Ok, pois a chamada independência não foi fruto de um projeto nacional, de um povo consciente. Isso mesmo. Que alternativa linda, Maravilhosa, sintetiza tudo aquilo que a banca, que o IBFC vai cobrar de vocês, tá? A letra C. O Estado brasileiro, pós-independência de 1822, nasceu para
preservar as prerrogativas de um segmento social elitista, que viu na permanência da monarquia uma forma de ser livre daqueles grupos mais exaltados e interessados em erigir um Estado verdadeiramente livre. Então aqui você tem a contextualização, porque uma elite, de repente, vai escolher Dom Pedro, porque ali ele representa justamente uma continuidade em privilégios. E é isso justamente que está na letra C. A letra D, para a conclusão do processo emancipatório, foi decisivo o apoio de comerciantes lusitanos, que aceitavam abrir mão de alguns privilégios. Se você estudou bem a independência da Bahia, sabe que o conflito foi justamente entre aqueles chamados brasileiros, que desejavam afastamento das cortes portuguesas, e os portugueses. A letra D diz que houve o apoio desses comerciantes portugueses. Na verdade, não. Você tem essa elite local, esses latifundiários. Rota 6, a letra incorreta, letra D de dado. A letra E, foi somente em 1825 que Portugal aceitou reconhecer a independência do Brasil, sim, de sua ex-colônia, e só fez mediante uma indenização de 2 milhões de libras. A libra hoje deve estar ali em 4,80, tem aquelas variações diárias, né? 4,80, 4,90. Multiplica aí hoje nossa moeda real, vê quanto dá. Então, uma pesada dá 10 milhões, dá mais de 10 milhões, né, de reais para reconhecimento da independência do Brasil. É brincadeira. O Brasil tem a grana? Não. Paga pelo Brasil através do empréstimo feito à Inglaterra. Aí já surge a nossa dívida externa, né? Com a independência já tem a dívida. Não, deve estar mais, né? Porque o dólar subiu, então, consequentemente, a libra subiu. Vou colocar no comentário a cotação da libra hoje, tá? Hoje, nesta terça-feira, para você aí ficar acompanhando de boa e multiplicar aí por 2 milhões. Eu não acompanhei desde a semana passada a cotação da libra, mas ela é bem superior àquilo que utilizamos aqui, né, em relação ao nosso, temos como moeda oficial, o dólar. E veja que a representação da hegemonia americana se dá justamente com a utilização da moeda internacional, o dólar, que não é a moeda mais forte. O euro supera, a libra supera, mas com a conferência de Bretton Woods pós-Segunda Guerra Mundial, sai o ouro, que era a moeda usada, né, internacionalmente, mas diante da escassez, mas também diante desse poderio norte-americano, você tem a introdução do dólar pós-Segunda Guerra Mundial como moeda internacional. Mais uma para você aí guardar. Eu vou colocar agora no comentário justamente a cotação da libra hoje, tá bom? Mas a rota 6, você marcaria a letra D como a incorreta. Rota 7. Em janeiro de 1822, Dom Pedro I, ao dizer que ficava, definiu seu destino e do país que adotava como pátria. E foi, nessa fase, o mais apaixonado dos brasileiros, o mais agressivo dos jacobinos, tá? Aquela corrente mais radical, o mais furioso anti-lusitano. Isabel Lustosa, Dom Pedro I, Companhia das Letras, 2006. Essas características podem ser relacionadas com o que em relação a Dom Pedro? A letra B, a ação dos brasileiros, amparados pela negativa de Dom Pedro I de retorno a Portugal, no caso aqui o dia do fico, tá? De se oporem à decisão das cortes portuguesas de reduzir o país às condições anteriores à vinda do rei Dom João VI, que no caso, a Revolução Liberal do Porto, que primeiramente houve uma comemoração porque exige o retorno de Dom João, mas no segundo momento há uma decepção porque aqueles revolucionários vão exigir que o Brasil volte, né, seja reconduzido à condição de colônia. E isso não vai gerar satisfação. E o dia do fico, em janeiro de 1822, foi fundamental para alimentar esse desejo, esse projeto de romper laços com Portugal. Vamos agora para a próxima rota. A liberdade, o horizonte do Brasil. Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade, o horizonte do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temor servir, ou ficar a pátria livre.
olha só, após essa introdução bacana da Rota 8, vamos responder a questão. Analisa a composição. Já podeis da pátria filhos, vê contente a mãe gentil, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Brava gente brasileira, longivata em você viu. Mas será que esse povão participou? Você sabe que não, né? Então, Rota 8, composto em 1822 por Evaristo da Veiga, com música de Dom Pedro I, o hino da independência do Brasil traz em sua letra marcas de identidade da nação brasileira no alvorecer do Império. É correto afirmar que a letra do hino faz referência ao quê, pessoal? Letra A, Mãe Gentil Portuguesa, batalhadora na construção da liberdade política do Brasil. Mas aqui, justamente, essa Mãe Gentil é alusão ao nosso querido Brasil, rompendo laços, então, com aquele país que representava a opressão, Portugal. Real Herdeiro Augusto simboliza, ou simbolizado na figura de Dom João VI, não, Dom Pedro. Você tem, lembrando que Augusto, no cenário ali de Roma, representa o governante, tá? Que é considerado um deus, uma divindade, uma deidade. Letra C, construção de uma liberdade nacional brasileira, ao criticar o civilismo da colônia à metrópole, ou seja, a condição de serva que a colônia tinha em relação à metrópole. Letra C de casa, bem bacana essa questão. Rota 9, encerrando o período colonial no Brasil, entre as várias instituições que a metrópole implantou, então, entre aquelas instituições coloniais que permanecem pós-independência e que permanecem pós-monarquia, que são as câmaras municipais. Tá? Então, Rota 9, letra D de dado. Também, quando você estuda as câmaras municipais no cenário da colônia, vocês vão encontrar a expressão a Câmara dos Homens Bons. Quem são esses homens bons? Os latifundiários. Rota 9, letra D de dado. Rota 10. Os processos históricos de emancipação das nações latino-americanas mostraram a opressão que essas nações viveram sob o jugo dos países europeus. No caso do Brasil, essa emancipação em 1822, letra A, representou o afastamento definitivo da política portuguesa? Não, até porque os símbolos, né, têm referência portuguesa, são referentes a Portugal. Só lembrar da bandeira, o verde e amarelo, o próprio Dom Pedro, que era sucessor ao trono português. A letra B, teve influência marcante das ideias socialistas? Não, ideias liberais. Apesar que essas ideias liberais com limites, tá? Com limites. Mas o projeto do primeiro reinado, com poder executivo, legislativo e judiciário, então representa sim essa influência liberal. A letra C, conservou relações tradicionais, decepcionando os mais radicais. Podemos dizer que sim, porque havia aqueles radicais que chegavam até a sonhar, projetar o fim da escravidão, adotar a república. Letra C é a correta. Bom, a letra D foi incentivada pela Inglaterra, provocando o fim da escravidão. A princípio, a Inglaterra quer o quê? O fim do tráfico negreiro, aí depois a questão do fim do tráfico ou o fim da escravidão. Rota 10, letra C de casa. Rota 11, para encerrar com chave de ouro. Olha só a imagem, no imaginário dos brasileiros, tão célebre quanto o grito de Dom Pedro, às margens do rio Ipiranga, é o quadro pintado por Pedro Américo, por legitimar aquele momento decisivo em que o Brasil se separava oficialmente de Portugal. Nele, como se pode observar, na reprodução abaixo, nosso primeiro imperador ergue a espada num gesto de desafio que conta com o apoio resoluto dos civis que o seguem e das tropas reunidas ao seu lado. Na verdade, aqui é uma imagem projetada. A verdadeira versão é Dom Pedro com dores de barriga, fortes cólicas estomacais, como o próprio Pedro Américo ele coloca em um texto, mas aqui ele imagina, olha, poderia ser assim, né? Essa visão grandiloquente, mas não houve essa imagem, tá? Aqui é só o imaginário que o pintor, influenciado pelo romantismo, ali no final do século XIX, esse quadro é pintado décadas depois da independência para construir tá, esse sentimento de identidade no Brasil, ali no final do século XIX.
Então, rota 11, letra E. O quadro de Pedro Américo é uma representação elaborada, inventada, posteriormente à independência, que enaltece o suposto ato heróico de Dom Pedro I. Esse quadro é de 1888, o quadro Independência ou Morte. Mas para você é vida, porque na próxima rota tem Primeiro Reinado, não perca. E para você dar aquela força no nosso canal, deixa aquele like se você curtiu, faz aí qualquer comentário para esse vídeo subir, eu agradeço de coração. Vamos juntos, tá? Até o dia 19, porque aqui você sabe, concurso disciplinado, será aprovado, tem Bahia, brava gente brasileira!